Oi, pessoal! Bom, gente, hoje, basicamente o nosso tema aqui do vídeo, nós vamos falar sobre os sistemas, né? Os sistemas que alimentam o SUS, porque o SUS, ele não roda num sistema só. Nós temos aí variados sistemas para coisas variadas. Então, nós temos o SINAM, nós temos o PEC, nós temos o SI, nós temos o SIM, o SINASC, ou seja, cada um tem a sua função, tem a sua importância dentro do SUS. Só que vamos ser honestos aqui. Para o agente de saúde, para o agente de endemias, qual é o campeão de cair dentro de provas? É o SINAM. É importante entender os outros? É, porque a gente nunca sabe se aquela banca ali vai pegar um pouco mais pesado nas questões, principalmente bancas maiores, né? Quando a gente fala em FGV, quando a gente fala no Sebrasp, quando a gente fala em Fundação Carlos Chagas, a gente não sabe se aquela banca vai querer ser um pouco mais maldosa, né? Então, é bom saber sim um pouco de cada para a gente não ser pego de surpresa. Só que já fica essa dica. Para o agente de saúde de endemias, que é o foco aqui total do nosso canal, o sistema mais cobrado, campeão dentro de provas, é o SINAM. E aqui eu já coloquei de cara os dois que mais têm, vamos dizer assim, a ver com o nosso trabalho dentro da atenção básica. Eu coloquei aqui o ESUS e o PEC, que são basicamente, gente, prontuários eletrônicos. Antigamente, né, quando a gente ia numa consulta no posto de saúde, era aquela montoeira de papel. Hoje em dia, né, aí cada um tinha sua fichinha ali. Quanto mais aquele morador ele ia no posto, mais papel grampeado tinha ali nas coisas dele, né, no envelope da família dele. Hoje em dia é tudo muito eletrônico, praticamente não usa papel para quase nada, tá? Para quase nada usa-se o papel. Então, basicamente, o PEC, ele funciona hoje como um prontuário eletrônico. É ali que tem o registro também das visitas do ACS. É ali que tem a vacinação daquele cidadão. Tanto faz se é criança ou adulto, tá tudo ali registrado, né? Ou pelo menos é onde deveria estar tudo registrado. Essa parte também é importante. E hoje tem uma integração entre o PEC e os hospitais. Exemplo, quando a mulher vai lá para o hospital maternidade, para o momento do parto, nasceu aquele bebezinho. A própria maternidade, ela já agenda aquele bebezinho para a primeira consulta dele no posto. Antes era uma coisa totalmente assim, independente. A mãe ia lá, ganhava o bebezinho, ela ia para casa, dependia muitas das vezes do agente de saúde ainda fazer a marcação daquela primeira consulta. Hoje isso já não é mais necessário, porque de lá do hospital eles já agendam a mãe e aquele bebezinho ali, aquele recém-nascido. Então, em muitas cidades já tem essa integração. É uma realidade hoje no país todo? Infelizmente não. E aqui na minha cidade isso começou a ser implementado de um ano para cá, porque até então já tinha o PEC aqui desde 2023, se eu não me engano, já tinha o PEC desde 2023, só que não tinha essa integração. Mas o PEC já estava sendo usado para vacinação, já estava sendo usado para consultas. E uma coisa bem legal também sobre ele é que às vezes aparece no posto uma pessoa do nada, né? Apareceu lá um senhor chamado Francisco. E aí esse senhor, ele acaba chegando na unidade porque ele quer uma consulta, mas muitas das vezes ele não é daquele bairro. Então, uma forma de achar informações sobre ele é jogar o nome dele completo no PEC, ou CPF, ou cartão do SUS. Porque aí dá para ver quem foi a última agente de saúde, né? O último agente de saúde que fez a visita para ele. Então, muitas das vezes, a pessoa, por exemplo, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, que é sábado, esse senhor, não, vamos supor que fosse sexta-feira. E aí esse senhor apareceu na unidade, né? Dificilmente a unidade abre no sábado. Então esse senhor apareceu na sexta-feira. E aí a gente fica naquela dúvida assim, poxa, vamos ver coisas sobre esse senhor. Ele tá falando que mora aqui no bairro, mas ele não tá cadastrado. E aí a gente vê que há uma semana atrás ele recebeu a visita de uma ACS num outro bairro. Então pode ser que ele realmente mudou para o nosso bairro ali, para nossa área naquela semana, ou ele é uma pessoa de um outro bairro que está querendo a consulta ali. Isso é muito comum, gente, muito comum mesmo, mais do que a gente imagina. Então o PEC ele tem essa importância de fazer essa busca, né, essa identificação. E nós também temos o SINAM, que eu falei agora há pouco, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória.
O que entra no SINAM? Aquela lista de doenças, agravos, acidentes de trabalho, acidentes com animais peçonhentos. E uma coisa bem importante também, pessoal. A gente pode falar que o SINAM ele é um banco de dados? Sim, ele é um banco de dados que opera dentro ali, principalmente da vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória. Tem doenças que são de notificação semanal, mensal e também tem doenças de notificação imediata. É nisso que as bancas gostam muito de pegar. Se a determinada doença é de notificação semanal, imediata, mensal, isso é muito importante. Gosta também de colocar doenças que não fazem parte da lista, então ela coloca aquelas opções e dentre aquelas opções, algumas delas ali não fazem parte, ou seja, não são doenças de notificação, então tem que ter realmente esse cuidado, já que é uma parte da matéria que cai muito dentro de prova. E nós temos aqui também o SIM e o SINASC, que um é bem o oposto do outro. O SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, ele é alimentado por declarações de óbito. Por quê, né? Qual é a finalidade dessas declarações de óbito? Basicamente, gente, o objetivo dele é registrar todos os óbitos ocorridos no território nacional. Para quê? Para uma análise de mortalidade geral e também infantil. Qual é o documento base? É a declaração de óbito, que vocês vão ver muito pela sigla DO, que é conhecido como a folha rosa. O que ele ajuda? Ele ajuda a calcular as taxas de mortalidade e identificar também causas de morte para o SUS. Então, ele é importante? Sim. Ele cai muito dentro de prova? Do agente de saúde de endemias? Não muito, mas ele cai dentro de outras questões. E o SINASC, ele é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Ele utiliza a declaração de nascido vivo para monitorar a natalidade e também ali a questão da saúde materna e infantil. É conhecido como folhinha amarela. Então, cuidado com essa diferença. Folha rosa tem a ver com a mortalidade, com a declaração de óbito. Folha amarela, declaração de nascido vivo, tem a ver com SINASC, ok? Onde ele é muito utilizado, o SINASC? Maternidade. E aqui, de um modo geral, vamos falar assim, a nível de Ministério da Saúde, o SINASC tem a ver também com postos de saúde, mas eu vou falar pela minha região aqui. O SINASC não é utilizado na minha unidade, mas em outros estados, sim, tá bom? E o SIM, como eu falei agora aqui, que é sobre as informações de mortalidade, ele é utilizado na vigilância epidemiológica, tá bom? E por mais, gente, que esses dois sistemas eles não sejam tão falados, eles já existem há muito tempo. Claro que com o tempo eles sofreram aí, eles receberam, na verdade, aí algumas atualizações, algumas melhorias, foram modernizados. O SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, ele foi criado em 1975. E o SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, foi criado em 1990. E esses outros dois sistemas aqui, eles têm a ver com a parte ali hospitalar, realmente coisas que acontecem tanto dentro do hospital quanto ali na parte do ambulatório. E um desses sistemas é o CIA, que é o Sistema de Informações Ambulatoriais. Basicamente, o que ele faz? Ele registra os procedimentos sem internações, ou seja, exames, consultas com especialista, porque imagina, gente, que a pessoa ela passou lá pela atenção básica, o médico da atenção básica atendeu aquela pessoa, não conseguiu resolver o problema ou percebeu que o problema não era ali com ele, era algo que precisava do especialista, então ele encaminha aquele paciente para o ortopedista, por exemplo. Aí o ortopedista também ele pede uma ressonância para aquele paciente. O CIA é importante nessa hora, por quê? Porque precisa desse registro até para vir a verba, vir o faturamento. Então o CIA ele tá ali para isso, não para ver a parte de internação, mas sim para registrar e faturar todos os procedimentos que tem a ver ali sem ser internação, exames, consultas com especialistas, tá? E nós temos o SIHD, ou às vezes vocês vão ver sem o Dzinho também, que é o Sistema de Informações Hospitalares. Esse sim tem a ver com a parte de internação, tá? Ele gerencia as internações por meio de autorizações de internação hospitalar. Como assim? Essa parte aqui também é importante. Por quê?
A autorização de internação hospitalar, conhecida pela sigla AIH, é o documento que alimenta o CIHD. Sem essa autorização que é emitida, o hospital ele não consegue registrar aquela internação, ou seja, ele não consegue receber por aquela internação, porque se a pessoa chegou lá e ficou internada no hospital, tipo no hospital escola aqui da minha cidade mesmo, a pessoa foi lá e ficou internada. Se não tiver um registro, isso não for notificado no sistema, o hospital ele não recebe a verba, né? Não tem esse repasse. Então tem que ser tudo lá bonitinho. E por que faturamento e financiamento? Porque o sistema ele calcula quanto o Ministério da Saúde ele tem que repassar para os hospitais públicos, filantrópicos ou os conveniados lá, os privados, né? Com base numa tabelinha que é unificada de procedimentos do SUS, que é a tabela SIGTAP, tá bom? Então, qual é o perfil dele ali, epidemiológico hospitalar? Ele registra os motivos das internações. Como? Com o código de doenças, que a gente conhece como CID, o tempo de permanência ali daquela pessoa naquele leito, taxas de infecção, procedimentos que foram realizados e se houve óbito intra-hospitalar. Tá bom? Então, esses últimos dois aqui são importantes a gente saber? Sim, mas necessariamente eles vão cair dentro de prova, dentro de outras questões, ou seja, num outro contexto, sim. Aí, inclusive, eles estão presentes aqui, ó, nessa questão que eu peguei aqui da BancBan, que diz o seguinte, ó, o instrumento de coleta de dados utilizado pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS para registrar os atendimentos derivados das internações ou seja, aqui está perguntando realmente qual é o instrumento utilizado. A letra A falou declaração de óbito, e a gente sabe que a declaração de óbito não é um instrumento de coleta para o CI, né? O CIH, e sim para o SIM, que a declaração de óbito ela é utilizada para o SIM, que eu falei conhecida folha rosa. A letra B falou autorização de internação hospitalar. E sim, gente, porque a gente viu que é o instrumento que precisa para o SIH do SUS. E por que não seria ficha de notificação compulsória? Porque esse é o instrumento utilizado pelo SINAM, que é famosinho dentro de prova. E não seria a letra D, porque falou de declaração de nascido vivo, que a gente fala que é a folhinha amarela, que é utilizado pelo SINASC. Ou seja, aqui a gente percebe até uma pergunta um pouco diferente, que falou sobre o instrumento utilizado. Mas ainda assim, vocês percebem a importância de entender um pouquinho ali do que cada um significa. Tá bom, gente? Então, essa aqui a gente pode botar tranquilamente aí a letra B. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Ele não é um tema complexo e faz parte aí dos nossos estudos, tanto para o agente de saúde quanto para o agente de endemias. A apostila, a gente está aí no primeiro comentário fixado. Agradeço a quem está comprando, agradeço muito por vocês estarem assistindo aqui os meus vídeos. Quem vai fazer prova esse mês, boa sorte para vocês, boa prova e bons estudos!